E aí, família palestrina, sou eu, Nando Oliveira, trazendo aqui um assunto que eu não pensava antes, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui no canal e acabar gravando um vídeo criticando um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, que é o Dudu. O Dudu, desde 2015 pra cá, colocou o seu nome, ele cravou o seu nome na história do Palmeiras, não só como um dos maiores ídolos recentes, mas como um dos maiores ídolos de toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, recentemente, o Dudu vem tendo ali uma condução do seu final de carreira péssima condução. Mais do que isso, daria para ter sido feito diferente, mesmo que ele não continuasse no Palmeiras, né? A questão aqui não é o Dudu ter saído do Palmeiras, mas o que eu quero debater hoje é a hipocrisia do Dudu e para a gente tomar cuidado quando a gente vê certos jogadores abraçando causas, sendo a cara de campanhas por aí, e depois a gente acaba percebendo que o que está envolvido na verdade não é um ideal, não é a luta pela causa. Vocês vão entender mais, né, no decorrer do vídeo. Antes disso, eu peço por favor que você já se inscreva aqui no canal se não é inscrito. A gente tem conteúdos aqui, você vai perceber que o canal ficou parado, né? Quem é inscrito percebe que o canal ficou parado há muito tempo. Eu já expliquei no vídeo anterior o que aconteceu, eu tive problemas aí pessoais, problemas de saúde. Não vou delongar aqui, volta lá no vídeo anterior que você vai entender, pouca gente assistiu. O YouTube daqui pra frente, infelizmente, vai demorar pra voltar a recomendar o canal, né, no ritmo que tava. Por isso eu peço sua ajuda, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta a tua opinião aqui embaixo sobre o assunto que eu vou falar aqui no vídeo, que é a hipocrisia do Dudu. De 2015 pra cá, é difícil a gente ter, assim, a gente tem vários atletas, vários jogadores que estão ainda no elenco, que passaram por aqui, que deixaram sua marca nesse Palmeiras do Abel. Mas assim, não só do Abel, né? Se a gente pega lá de 2015 para cá, Abel chegou em 2020, o Dudu ele já é, né, lá desse recomeço ali do Palmeiras, nessa reconstrução. Quando veio o Praz, quando veio ele, quando veio o Zé Roberto, que são três caras também que estão marcados mesmo na história, principalmente por conta desse momento de reconstrução do Palmeiras de 2015 para cá. Mas o Dudu, né, tava aí até outro dia, então é um cara que participou. Copa do Brasil 2015, Brasileiro de 16, tem lá a marca do Dudu nesses títulos, Brasileiro de 18, sabe? E todos os títulos em diante, mesmo ali quando o Dudu precisou sair, problemas ali pessoais envolvendo a família, foi lá pro Catar, depois voltou, ele participa dos títulos da Libertadores de 2020, ali na fase de grupos, e depois quando ele volta em 21, né, do mata-mata em diante, ele participa. Então o nome dele tá cravado nessa história recente do Palmeiras. O que para mim torna o Dudu um dos maiores ídolos da história, não só da história recente, mas da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porém, é complicado a maneira como o Dudu sai do Palmeiras. Primeiro tem aquela confusão, né? Surge na imprensa e não dá pra gente ter certeza do que aconteceu, de que o Dudu estaria insatisfeito. Ele teve uma lesão, estava voltando, se recuperando, e aí ele não volta como titular. Parece que ele fica insatisfeito de ter que brigar pela posição, insatisfeito ali com o Abel. Dali a pouco quer uma renovação maior, a Leila já não quer, ele já fica insatisfeito com a Leila. As informações que a gente tem, que a gente não dá para apurar 100%, né, mas é de que o Dudu se oferece para o Cruzeiro, e aí fecha um acordo com o Cruzeiro, talvez pensando, né, que o Palmeiras vai tentar fazer uma manobra ali para não deixar ele sair, e aí a diretoria, a Leila, o Barros entendem que o valor é legal, e era um valor bom, e pensando que depois ele acabou saindo de graça, né? Enfim. Mas aí alguns torcedores, né, da Mancha vão lá, então a Mancha acaba convencendo o Dudu a não sair do Palmeiras, ele acaba ficando, mas a situação já não estava legal. Bom, qual que eu acho que é o problema? Não é o Dudu sair. De repente, se ele tivesse chegado numa boa e falado, olha galera, meu ciclo encerrou, quero jogar mais, entendo que aqui talvez eu não vá conseguir, o Cruzeiro é o clube que me revelou, pô, quero voltar para lá, fui muito feliz aqui, sem desrespeitar a instituição, agora eu vou sair e vou tentar construir uma história maior lá no Cruzeiro, né? Ou construir uma história, que Dudu não tem história, só foi revelado pelo Cruzeiro. Poderia ter sido feito assim, mas não foi dessa maneira. Dudu sai de uma forma conturbada, até depois tem aquela discussão, né? A Leila fala que ele saiu pela porta dos fundos, aí ele vai lá e responde com o famoso VTNC, que vou treinar no Cruzeiro. Sacanagem, né, cara? Mas assim, aí toda essa situação se desenrola. Até aí, a gente ainda, muita gente já tava considerando, né? Será que o Dudu é ídolo ainda ou não? Até esse momento, cara, eu acho que não tem motivo pra ter dúvida, sabe? Da gente se perguntar, só porque o cara saiu e foi pro Cruzeiro, os ídolos, muitos dos nossos ídolos não ficaram, né? Não, a gente não tem todos os ídolos da história do Palmeiras, como o Ademir da Guia, como o Marcos, né? Que sempre jogaram no Palmeiras. O Dudu
poderia tranquilamente ir para outro clube, fosse o Cruzeiro, né? Fosse qualquer outro clube, acho que não sendo um rival ali direto aqui em São Paulo, acho que não daria para questionar a idolatria dele, mas aí qual que é o problema, né? Primeiro problema, o Dudu já sai e aí ele dá uma entrevista pelo Cruzeiro dizendo que ele ficou alguns meses se preparando, treinando, se recuperando para jogar no Cruzeiro. Ou seja, aquele tempo ele estava usando o Palmeiras para se recuperar, para se preparar para jogar no Cruzeiro. Não pegou bem, é óbvio que não ia pegar bem essa declaração do Dudu, mas ainda assim, eu acredito que entraria como uma declaração infeliz. O cara não soube falar direito, né? Eu entendo que o Dudu não quis dizer que ele estava se aproveitando da estrutura do Palmeiras. Não, ele estava ali treinando, recuperando, ele quis dizer, olha, gente, eu não estava lá encostado não, estava lá me recuperando, estava treinando, estava bem e estou preparado para estar aqui hoje. Mas a maneira como ele disse já gerou confusão, né? Como se ele estivesse só usando o Palmeiras, aí falaram de ingratidão, né? Começaram a chamar ele de rato. Mas o que eu acho que é o pior? É a polêmica envolvendo o gramado sintético, que é o ponto que eu quero entrar aqui, né? Dudu soltou um post, né? Quando muitos jogadores, não lembro a data que foi, mas foi recente, soltaram esse post aqui, vai aparecer na tela, falando sobre o gramado sintético, né? Que o gramado de verdade de futebol se joga no gramado natural, diga não ao sintético. Muitos jogadores se manifestaram e o Dudu postou nas suas redes sociais essa imagem, criticando os gramados sintéticos, né? Aí já começa uma situação complicada, porque você pega um cara. O Palmeiras implantou em 2019 ali o gramado sintético, então de lá pra cá, o Dudu jogou muitas partidas no sintético. E aí, de repente, agora o Dudu que construiu sua história, boa parte da sua história no futebol brasileiro aqui, principalmente, num gramado sintético, num clube que tinha gramado sintético, de repente ele posta algo assim e ele vai mais além. A gente vai reagir aqui, a entrevista dele, eu vou pegar aqui do canal da Itatiaia Esportes, pegar aqui do YouTube mesmo, deixa eu abrir aqui. Aí o Dudu solta essa daqui, ó, na entrevista. Cara, isso é um debate muito complicado, né, cara? Porque às vezes as pessoas falam, se você se machuca mais na grama natural. Claro que você vai machucar mais na grama natural porque tem mais grama natural do que grama sintética. Mas a grama sintética, cara, é o que eu falei, eu joguei bastante tempo na grama sintética. Ela é boa, é legal pro time da casa, é legal que o jogo fica mais rápido. Mas tem outros aspectos, eu acho que 85% da minha lesão, se fosse na grama natural, eu poderia não ter machucado, entendeu? E eu falo isso porque eu machuquei meu joelho na grama sintética e fiquei 1 ano parado, cara. E quem machuca o joelho, só quem machuca o joelho sabe como é que é o sacrifício para você voltar a ser competitivo, para você voltar ao seu nível. Só uma pausa aqui. O Dudu tem dados disso, né? Quando ele fala que 85% da lesão dele veio do sintético. Isso foi o que? Os médicos do Palmeiras disseram isso pra ele? Porque se os médicos do Palmeiras disseram isso, tinham esses dados e essa comprovação de que a maior parte da culpa foi do gramado, por que isso não foi divulgado, né? Ou o Dudu só tá falando a opinião dele, eu acho que, né? E aí é muito raso, né? Você fazer uma acusação dessas de que o gramado é o culpado da tua lesão, 85%, como ele falou, bem específico ainda, sem ter uma prova, uma constatação, sem que os médicos tenham falado isso, complicado, hein? Mas vamos lá, vamos continuar. Nível da forma física, ainda alguns momentos nos jogos, no segundo tempo a gente cansa, porque o jogador ficar 1 ano sem jogar futebol é dolorido. Às vezes as pessoas pensam que, tá 1 ano, tá machucado, mas tá recebendo salário, tá assim. Não, cara, o jogador de futebol gosta de estar dentro de campo. O jogador de futebol gosta de jogar futebol. Eu particularmente, eu gosto de jogar bola. Eu gosto de estar dentro de campo. Aí você pega as informações que saíram de que o motivo do presidente lá do Cruzeiro, do dono, né, do Cruzeiro ter se irritado e querer se livrar logo do Dudu, tanto que o Dudu já saiu, já foi anunciado pelo rival, pelo Galo, foi justamente uma frase dele no vestiário, essa é a informação que saiu aí, dá pra gente também afirmar com certeza, mas de que o Dudu teria dito, depois de ser cobrado ali, que o que importava pra ele era o salário, não tô nem aí, o que importa pra mim é o salário cair na conta, e aí ele dá uma declaração dessas antes, mas depois parece que não era bem a opinião dele, né? Mas estamos falando de suposições, foram as informações que saíram. Vamos continuar. Seja no treino, seja no jogo. Então isso é muito difícil você falar isso, né, da grama sintética. Quem tem grama sintética vai sempre defender a grama sintética. E quem não tem a grama sintética vai falar que é ruim, entendeu?
Mas não é questão de ser ruim, é questão que eu conheço, jogo na grama, joguei bastante tempo na grama sintética, e os times que vai jogar contra o time que tem na grama sintética, passa dali 10, 15 minutos de jogo, sofre, porque a velocidade é outra, os passes você tem que dar é outro, de outra forma, o kick da bola é outro. E eu falei isso porque eu conheço, não foi para afrontar ninguém, não foi. Então, mas aí por que que não tem aqui o debate também sobre jogar em gramados ruins, esburacados, gramados sem condição de jogo? É um clube que joga ali com o seu gramado castigado, que não cuida do gramado, o gramado é uma porcaria, é um pasto. E aí você que está acostumado com um gramado bom, sintético, mas bom, que a bola corre, você vai jogar lá, você também não sente? Então, por que esse debate não vem à tona também, né? Foi para afrontar o Palmeiras, eu não tenho nada contra ninguém do Palmeiras, eu sou muito grato ao Palmeiras por tudo que o Palmeiras fez por mim, sou muito grato ao Cruzeiro por ter me abrido as portas novamente, estou muito feliz no Cruzeiro e espero que eu possa continuar aí representando a camisa do Cruzeiro bem, ajudando o time a crescer, a evoluir. E aí tem também uma outra entrevista do Dudu depois dessa coletiva, aqui nesse canal, né, Live Sports aqui. E aí o Dudu ele fala o seguinte, ó, eu vou colocar aqui do jeito que tá, talvez eu vá acelerar um pouquinho pra gente não... Acelerar só um pouquinho aqui, tem menos de 3 minutos. Mas olha só, de novo o Dudu falando sobre o assunto grama sintética, sobre essa coletiva que ele deu. Cara, eu dei um exemplo ali na minha coletiva sobre a grama sintética, pô, do carro. Eu tô com um carro, tenho um carro, vou numa estrada aí, eu capoto ali naquela estrada, eu não vou passar mais naquela estrada, porque eu sofri um acidente ali naquela estrada. Então lá no campo do Palmeiras eu sofri uma lesão grave. Aí sabe o que pega mal? Onde que a hipocrisia entra? Olha o exemplo que ele usa. Eu tô na estrada, capotei o carro, e aí eu não vou passar mais naquela estrada lá, porque eu capotei o carro ali. Então, ou seja, eu fui lá, machuquei meu joelho num gramado sintético, eu não vou jogar mais no sintético porque eu machuquei o joelho. Mas aí, depois a gente vai ver esse vídeo aqui, tá aqui, ó, tá com a camisa do Galo. O Galo que acabou de colocar gramado sintético, antes do Dudu assinar. Ele sabia que ele vai ter que jogar no gramado sintético do Atlético. Então assim, cara, desculpa, mas não dá. Depois tem um outro vídeo, e esse é o auge da hipocrisia. Qual que era a opinião do Dudu lá no Palmeiras? Ele deu a opinião dele sobre o gramado sintético logo quando o gramado foi instalado. E a gente vai casar com essas opiniões aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar com essa analogia perfeita do Dudu. Capotei o carro na estrada esburacada, não volto mais ali naquela estrada. Ah, machuquei o joelho, eu não jogo mais. Mas será que a culpa é sempre da estrada, né? Será que o carro estava com a manutenção em dia também? Estava se cuidando? Vamos lá. Grave no joelho, fiquei 1 ano parado e depois eu vi que eu acho que, na minha opinião, o campo sintético, se não tivesse o campo sintético, eu poderia não ter machucado, mas eu poderia também ter machucado na grama natural. Então isso é uma coisa muito particular e eu acho, como eu joguei muito tempo ali na grama sintética... Então, mas aí não é uma coisa muito particular. Aí não é isso. Eu acho, é uma coisa muito particular, poderia ter machucado também, mas eu acho, não sei... Cadê os estudos comprovando isso? Não tem, não existe. É lógico, olha, o jogador pode falar, eu tenho a preferência de jogar no gramado natural. Óbvio, claro, talvez a maioria realmente tenha a preferência. Como ele vai falar depois ali no outro vídeo, né? 90% prefere. Ok, mas não foi isso que ele falou lá em 2019. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas uma coisa é opinião, uma coisa é eu acho, eu gosto mais do gramado X. Ah, eu gosto mais do gramado tal. Opinião. Cadê os dados que mostram que o gramado sintético realmente causa mais lesões? Cadê? Onde que tá? Para você embasar o que você tá falando, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que a grama sintética, quem usa esse campo sintético tem um pouco de vantagem do outro time. Você vai reparar os jogos quando vai jogar contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, Botafogo, você vê o adversário os 10 primeiros minutos, erra muito passe, erra domínio, entendeu? Então é um pouco complicado. E como eu convivi muitos anos no Palmeiras com a grama sintética, eu sei disso e posso falar. E não é afrontar o Palmeiras, não é afrontar fulano, não é afrontar ciclano. Tanto que os jogadores do Palmeiras não treinam na grama sintética. Eles têm o campo lá no CT, mas eles não treinam, não usam o campo. Não usa. Se eles querem falar que treina, que isso é aquilo, eles estão mentindo.
entendeu? Mas é coisas que a gente deixa pra frente e infelizmente a gente tem que jogar na grama sintética e isso não vai mudar. E daqui a um tempo é perigoso ter mais grama sintética do que grama natural aqui no Brasil. Então, é uma coisa que a gente deixa pra lá, vamos fazer o nosso trabalho bonitinho, se tiver que jogar no sintético, vamos jogar, vamos fazer o nosso melhor para o Cruzeiro estar aí sempre em alto nível, como a gente sempre fala. E aquele negócio, né, Dudu? A coisa é natural, porque a grama natural, a vaca come a grama, a bola é feita de couro, o couro vem da vaca, então o lugar da bola é na grama natural. Olha. Essa é a minha analogia. Cara, a gente aqui no Brasil, infelizmente, não é desse jeito que você falou. A gente vai ter que jogar na grama natural, vai ter que jogar na grama sintética e eu espero que na grama sintética possa ter uma grama sintética boa e eu espero que nenhum jogador machuque. Ai, cara, o vídeo das analogias. Que analogia porca, hein? Mas vamos lá, vocês prestaram atenção nessas coisas que o Dudu falou, né? Que prefere... que quem joga no sintético tem uma vantagem, que os jogadores não gostam de enfrentar um clube no sintético, né? Vamos ver o que o Dudu falou quando estava no Palmeiras? Deixa eu pegar esse vídeo aqui, ó. Dudu quando estava no Palmeiras. Olha só a opinião dele em 2019, quando o Palmeiras implantou o gramado sintético. Dudu, você deve ser quem mais conhece o Allianz, quem mais jogou lá. Eu queria que você desse suas impressões do gramado sintético novo, se ajuda o seu jogo pela velocidade maior que dizem que essa grama tem. O que você tem achado? Eu particularmente gosto bastante, né? Para mim, já tinha falado bem antes isso, comentado com o pessoal do Palmeiras, que poderia fazer a grama como é do Atlético, né? Que eu sempre gostei de jogar lá no campo do Atlético, que deixa o campo rápido, deixa o... O Atlético, ele tá falando na época, é o Atlético Paranaense, né? De novo, vamos ver desde o começo de novo. Vamos lá. Presta atenção. O cara que tá chiando sobre gramado sintético, que pôs a culpa na sua lesão 85% do gramado sintético, que fez post contra o gramado sintético. Vamos lá. Dudu, você deve ser quem mais conhece o Allianz, quem mais jogou lá. Eu queria que você desse suas impressões do gramado sintético novo, se ajuda o seu jogo pela velocidade maior que dizem que essa grama tem. O que você tem achado? Eu particularmente gosto bastante, né? Para mim, já tinha falado bem antes isso, comentado com o pessoal do Palmeiras, que poderia fazer a grama como é do Atlético, né? Que eu sempre gostei de jogar lá no campo do Atlético, que deixa o campo rápido, deixa o jogo rápido. Isso pra gente ali na frente é bem importante. Se você quiser ver, eu tenho esse trecho lá na TV Palmeiras. Eu peguei só uma parte aqui do trecho aqui da entrevista, né? Quando ele fala que quando ele ia jogar contra o Atlético Paranaense, ele gostava porque favorecia as características de atacante dele. Então, assim, em que momento que essa opinião mudou ao longo do tempo, né? O cara que antes gostava de, quando ele estava no Palmeiras, que o gramado era natural, ele gostava de jogar lá na Arena do Atlético. Ele mesmo falou isso. Então, assim, aonde que essa opinião mudou, né? Na verdade, eu não acho que tenha mudado nada. Tanto é que, se você vai lá nos perfis das redes sociais do Dudu, sabe onde que tá o post sobre gramado sintético? Antes do Atlético Mineiro oficializar a contratação do Dudu, ele já tinha apagado tudo. Porque o Galo acabou de implantar o gramado. Então, assim, você tem essa opinião mesmo, Dudu? Ou não? Se você tem, você vai sustentar isso? O Dudu falou sobre isso, questionaram ele. Vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui qual que foi a opinião do Dudu a respeito, né, agora perguntado isso no Galo. Vamos ver o que ele fala a respeito do gramado sintético do Atlético, sobre o que ele já falou sobre o sintético. O gramado da Arena eu não pude entrar ali dentro do campo, né? Mas tenho certeza que deve ser bom. Acho que se perguntar para 90% dos jogadores, eles vão preferir o gramado natural. E eu também sou desses jogadores que preferem o natural, né? Mas a gente sabe que o nosso país está cada vez mais tendo um gramado sintético e aqui no Atlético, aqui no Galo não é diferente, a gente tem a grama sintética e a gente vai procurar fazer desse campo sintético a nossa fortaleza, o nosso estádio, para a gente poder conquistar várias vitórias e conquistar títulos aqui dentro do nosso estádio, na nossa grama sintética. Ainda no gramado da Arena eu não pude entrar ali dentro do campo. Então é o seguinte, cara, você viu, a opinião dele já foi bem mais polida, né? Primeiro, apagou o post. Por que apagou? Se você tem essa opinião mesmo, por que você apagou?
Antes ali na entrevista ali pra Itatiaia, ele fala, acho que não é pra Itatiaia, né, pra outro canal ali, ele fala ali, ele até concorda com a analogia do entrevistador, pô, a vaca come a grama, a bola é de couro e tal. Aí ele, por que ele não citou o exemplo da estrada de novo, né, quando ele capota na estrada? Ele tá voltando pra estrada que ele capotou, gramado sintético. Então assim, cara, o que você quer? O Dudu tá encaminhando para um fim de carreira. A gente sabe, ele não tem mais 20 anos. Então daqui para frente, o desgaste, as chances de lesão são bem maiores. Se você acha que o gramado sintético foi responsável 85% da sua lesão no joelho, você vai voltar para um gramado sintético para disputar a quantidade de partidas que se disputa aqui no Brasil? Cadê a coerência? O que eu sempre pensei desde o início, quando eu vi essa campanha aí? Que não são os jogadores que estão tomando essa iniciativa, não. Tem alguém por trás. E aí, provavelmente, são os clubes que criticam sempre o gramado sintético, que de repente acham que os outros clubes levam alguma vantagem, né? Talvez o Palmeiras incomode muito esses clubes. De repente você vê o Neymar vindo pra cá, eu não sei se ele de repente levantou essa bandeira, a equipe dele aí, junto com o Santos, com o São Paulo, né? O Lucas foi um que bateu nessa tecla também. Não sei, e eu não duvido que tenha rolado grana para os jogadores, como se fosse uma publi mesmo, sabe? Pagado os caras para divulgar isso. Eu duvido que não tenha rolado uma grana. E o Dudu aparentemente gosta muito, né, de grana, não tem nada errado em gostar, né? Agora, quando você coloca a grana à frente dos princípios que você acredita, aí é complicado. Porque não era essa a opinião dele antes. E aí, de repente, será que não rolou uma graninha para anunciar, para participar dessa campanha contra gramados sintéticos? Né? Agora que ele tinha saído do Palmeiras, ainda mais um cara que jogou tanto no gramado sintético, de repente pensaram, pô, se a gente pegar o Dudu para essa campanha aí, né, a gente consegue gerar um barulho, né? Aí de repente ele não dá certo no Cruzeiro. No Cruzeiro ele tem uma opinião forte sobre isso. De repente ele vai pro rival, do maior rival do Cruzeiro, vai pro Atlético, apaga o post, né, antes de ser anunciado, porque sabe que o clube acabou de colocar gramado sintético. E aí já tem uma opinião mais branda, né? Já não tem mais aquela opinião de que ele não volta mais a dirigir numa estrada esburacada. Mas você vai ter que jogar a maioria das suas partidas em casa, lógico, né? Jogando em casa num gramado sintético. Se ele for responsável por 85% da lesão, então você está se colocando em risco, você está disposto a se colocar em risco pela grana? Você realmente acredita nisso? Que o gramado sintético é o culpado pela tua lesão, Dudu? Então, assim, a hipocrisia me parece ser movida por isso aqui, tá? Por grana. Agora, isso tira o Dudu daquele quadro de ídolos históricos do Palmeiras? Eu acho que não, tá? Mesmo com essa avacalhada que ele deu, a gente já viu outros, né? Outros caras também avacalharem, assim. Então, eu não acho que isso tire o Dudu dessa figura de ídolo. Talvez daqui a uns anos o pessoal até não se esqueça, mas talvez daqui a uns anos vai ter mais peso todos os títulos, toda a forma como ele se entregou com a nossa camisa, e esse final de carreira talvez tenha menos peso. A forma como ele vai agir daqui pra frente, né? Querendo ou não, o Cruzeiro, apesar de não ser um rival, tem uma rivalidade ali entre Cruzeiro e Palmeiras, né? Entre as torcidas. O fato do Palmeiras ter sido... Né? O Dudu fez o gol que rebaixou o Cruzeiro em 19. As eliminações que o Cruzeiro tem em cima do Palmeiras em Copa do Brasil e tal. Então, assim, essa rivalidadezinha aí pode ter feito com que o Dudu acabasse falando besteira. Agora no Galo, onde as torcidas já são aliadas, onde já tem mais um maior respeito entre os clubes, talvez ele mude o seu comportamento. Já tem outros jogadores do Palmeiras, ex-Palmeiras, que estão lá. Talvez ele mude o seu comportamento e se influencie depois, né, no seu pós-carreira ali. Mas minha opinião é essa. Eu acho que essa questão do gramado sintético teve sim uma grana por trás para os caras anunciarem. Tanto é que o Tiquinho Soares no Santos, né, lembra? Ele fez o post, foi criticado pelos torcedores do Botafogo, porque ele jogou no sintético do Botafogo. E aí, de repente, ele vai lá, apaga o post e se justifica, né? E ali ele explica, meio que ele foi coagido a isso, né? Então, assim, eu acredito que ou esses caras foram coagidos pelos seus clubes, porque os seus clubes defendem, levantam essa bandeira contra o sintético, ou porque rolou uma grana de publicidade aí, que eu não duvido, não. Mas não acho que isso faça o Dudu ser menos ídolo. Porém, você perde boa parte do respeito que você tinha, né, pelos torcedores, pelo clube onde você construiu uma história. Mas essa é a minha opinião. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Além de você participar aqui da conversa, a gente tem uma conversa bacana sobre o assunto, você ajuda o canal Palestrinando, né, a gente a recuperar
as forças aqui dentro do YouTube. Desde já agradeço muito a você pela sua atenção, deixa o seu like no vídeo e comenta aí, o que você acha do Dudu? Será que é só a grana que rolou ali? Será que o Dudu realmente acredita nisso, que o sintético foi responsável pela lesão? Se acredita, por que não sustenta? Se não acredita, por que falou besteira? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Avante palestra! É muito mais do que amor, mais do que amor, é um sentimento diferente. Eu agradeço ao Senhor por ter nascido palmeirense. Dale, dale.